Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre direito da Seguridade Social e hoje nós vamos trabalhar a evolução da Seguridade Social no Brasil. Então, se você é estudante de direito, se você se prepara para concursos públicos, se você se prepara para o exame da OAB, clica no sininho, ativa as notificações e vamos estudar Seguridade Social. Bem, em vídeo anterior, nós abordamos a evolução da Seguridade Social no mundo. Depois você dá uma olhadinha no card que vai aparecer aqui em cima. Da mesma maneira que se observa no âmbito mundial, as primeiras formas de proteção social dos indivíduos no Brasil, elas tinham um caráter beneficente e assistencial na forma de caridade. O grande contingente das populações miseráveis no Brasil colônia era composto por indígenas, escravos, pessoas que eram chamadas de vadias, né, ou vadios, aqueles que não tinham emprego ou trabalho, embora também houvesse homens livres na mesma condição. No caso dos homens livres, esses recebiam algum auxílio dos senhores proprietários de escravos para subsistir. Então, acompanhe aqui comigo o nosso slide sobre a evolução da Seguridade Social. As práticas assistenciais mais significativas desse período foram desenvolvidas pela Irmandade de Misericórdia, criada lá em Portugal, com viés aristocrático no ano de 1498 e que posteriormente foi trazida para o Brasil nas décadas seguintes. Assim, ainda no período colonial, ocorre a criação das Santas Casas de Misericórdia, sendo a mais antiga aquela fundada no Porto de São Vicente, que depois veio a ser chamada de Vila de Santos no ano de 1453. Em seguida, foram criadas as Irmandades de Ordens Terceiras, normalmente aí formadas por monges franciscanos e beneditinos voltados para a caridade. A Irmandade instalou e manteve orfanatos e santa casas, disseminando práticas assistenciais e sanitárias pelo país. Havia uma Ordem das Misericórdias, por exemplo, em Olinda, instalada no ano de 1539, que levou à construção depois de um hospital em 1540. Veja, foi justamente nessa época também a fundação da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Santos, ou a Vila de Santos. Esses detalhes constituem os primórdios da assistência social no Brasil. Além disso, outras irmandades, conventos e outras congregações de cunho religioso prestavam atendimentos semelhantes, o que evidencia que a assistência não era prestada diretamente pela igreja, mas por diversas irmandades. O financiamento das atividades de misericórdia era obtido com doações dos ricos e convertido em esmolas. Porém, durante muito tempo, essas irmandades tinham como provedores os próprios governadores gerais daquela época, inaugurando a prática de transferência de responsabilidades do poder público para as ações de caridade. Então, o poder público deixava a critério dessas irmandades aí o trabalho de caridade, né, e de assistencialismo. Também é importante ressaltar que o acesso a essas esmolas era ofertado apenas às pessoas livres, não aos escravos, já que nós estamos falando do período escravagista no Brasil. Na Santa Casa, por exemplo, o atendimento a escravos ele era condicionado ao pagamento por parte dos seus senhores, já que eles eram considerados objetos, eram considerados coisas, eles eram uma propriedade e não poderiam perecer. Seria um prejuízo, né, para o proprietário. Eu ia falar senhor feudal. Nessa época, a pobreza era o retrato da vadiagem como forma de exclusão social. Vadiagem aí no sentido daquela pessoa que não tinha absolutamente nada. O que se percebe é que, como ocorreu na Europa, o Brasil ele iniciou a sua trajetória de assistência social por meio da atuação da igreja e pela adoção de critérios restritivos aos considerados vadios, pois a vadiagem era considerada uma das piores práticas naquela época. A essas características de seleção dos assistidos, né, quem era assistido, quem não era assistido, se encontra ainda em uma outra distinção. Havia os escravos, os não escravos e os vadios. A distinção entre escravos e não escravos ocorria da seguinte maneira: os escravos eles eram mantidos apenas pelos seus senhores e não tinham direito ao amparo pelas ações de misericórdia.
Já os não escravos, de maneira eventual, nem sempre ocorria. Eles poderiam contar com essas ações de misericórdia, contanto que não fossem considerados vadios. Então, de repente, o cara caía numa desgraça qualquer, temporariamente, então ele era socorrido na Santa Casa de Misericórdia. O vadio era aquele que realmente não tinha trabalho e também não era escravo. No ano de 1795, foi criado, já dando um salto, foi criado o Plano de Beneficência das Órfãs e Viúvas dos Oficiais da Marinha. Avançando um pouco mais durante o período monárquico, por exemplo, também tivemos aí algumas iniciativas de natureza protecionista. Em 1808, Dom João VI, ele cria um Montepio, o Montepio para sua guarda pessoal, e a Mão Geral, em 1835, que era o Montepio Geral da Economia dos Servidores do Estado. Então ele amparou primeiramente aqueles que eram da sua guarda pessoal. Os Montepios estavam organizados em um sistema de previdência privada mutualista, ou seja, os indivíduos eles se associavam e contribuíam para um fundo comum, o qual realizava a cobertura de algumas situações, como, por exemplo, morte e invalidez, com o pagamento de benefícios, tanto para aquele que era inválido, quanto para os herdeiros do indivíduo que viesse a falecer. O primeiro texto de que se tem notícia sobre matéria de previdência social no Brasil é um decreto expedido em 1821 pelo ainda príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, e foi um decreto de 1º de outubro daquele mesmo ano. Esse decreto ele concedia aposentadoria aos mestres e professores após 30 anos de serviço. Nós estamos falando de 1821, hein, gente? 1821, 30 anos de serviço. E assegurado um abono de 1/4 dos ganhos aos que continuassem em atividade. Já a primeira Constituição de 1800, eu estou sem a imagem aqui, mas a primeira Constituição brasileira, outorgada em 1824, não trouxe previsões ou medidas de erradicação da pobreza, nem uma forma de promoção da igualdade material, contendo aí apenas uma garantia de socorros públicos lá no seu artigo 179, inciso 31, e que dizia o seguinte, inciso 31, a Constituição também garante os socorros públicos, e nada mais do que isso, pois foi a primeira intenção de formalizar a proteção no Brasil, a proteção social no Brasil imperial. De qualquer maneira, a ausência de normas tratando de enfrentamento à pobreza não surpreende, pois essa Constituição, a de 1824, ela foi outorgada no começo do século XIX, em pleno apogeu do pensamento liberal. E o pensamento liberal prestigiava o quê? Liberdades individuais, impondo ao Estado deveres de abstenção, ou seja, de não intervenção na vida dos indivíduos. Mesmo em outros países, a promoção da chamada igualdade material, quer dizer, o princípio da isonomia, ainda não se traduzira na consagração dos direitos sociais, o que só viria a acontecer quase um século depois, com a promulgação da Constituição Mexicana de 1917. Avançando um pouco mais no tempo, já em 1888, Dom Pedro II edita o Decreto 9.912-A, de 26 de março daquele ano, concedendo a aposentadoria aos empregados dos Correios e fixando em 30 anos de serviço, além de idade mínima de 60 anos, os requisitos para a obtenção desse benefício. Não está muito diferente do que a gente vive hoje, né? Tem que trabalhar quase que ao mesmo tempo e também ter a mesma idade. Em 1890, o Decreto 221, de 26 de fevereiro, instituiu a aposentadoria para os empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil, sendo que esse direito foi estendido posteriormente aos demais ferroviários do Estado por meio do Decreto 565, de 12 de julho do mesmo ano. Esses fatos históricos é importante decorar? Não, mas é importante que você pelo menos tenha uma pequena noção, porque há provas, que já existiram provas, que as bancas pediram, não as datas, mas pelo menos o acontecimento, né? Por exemplo, a criação do Montepio de Dom João VI. A Constituição de 1891, no artigo 75,
previu a aposentadoria por invalidez dos servidores públicos. Em 1892, a Lei Estadual número 217, de 29 de novembro, instituiu a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte dos operários do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Vejam que a cada ano ou a cada década, a depender aí, obviamente, do contexto, uma determinada categoria profissional ganhava um direito de contribuição e também de benefícios previdenciários. O que a gente pode destacar com relação a essas aposentadorias é que não se poderia considerá-las como verdadeiramente pertencentes a um regime previdenciário contributivo, como a gente entende hoje, já que os beneficiários eles não contribuíam durante o período de atividade. Ou seja, as aposentadorias eram concedidas de maneira graciosa por parte do Estado. Assim, até então, não se falava em previdência social no Brasil. Então não havia uma contribuição por parte do trabalhador. O que havia aí era uma graça, né? Havia aí uma espécie de presente por parte do Estado quando o indivíduo se aposentava. A primeira lei sobre proteção do trabalhador contra acidentes do trabalho surgiu em 1919 por meio de um decreto presidencial sob o número 3.724. Percebam que eu já falei aí sobre vários decretos e várias leis. Então, nós tivemos várias leis ao longo do século XVIII e do século XIX. E também no século XX, que eu já vou falar daqui a pouco. Por isso que é importante frisar que haverá uma lei em 1923 que ela vai ser um marco, mas ela não vai ser a primeira lei, mas um marco dentro da Seguridade Social. Eu já vou falar daqui a pouquinho sobre ela. Guarda aí. Antes de 1919, o trabalhador acidentado tinha apenas o artigo 159 do antigo Código Civil vigente, a partir de 1917, como forma de proteção e que dizia, artigo 159, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano e, antes deste dispositivo, só haviam aí as normas das ordenações filipinas. Então veja a diferença entre um artigo de 1917 para outro lá das ordenações filipinas. Bom, em termos de legislação nacional, a doutrina majoritária, e aqui eu quero que você preste muita atenção, considera como marco inicial da Previdência Social. Marco, guarda aí, marco inicial da Previdência Social. A publicação do Decreto Legislativo 4.682, de 24 de janeiro de 1923, que ficou conhecido como Lei Eloy Chaves. Essa lei criou as chamadas caixas de aposentadoria e pensões nas empresas de estradas de ferro existentes, mediante contribuições dos trabalhadores nas empresas do ramo e do Estado, assegurando aposentadoria aos trabalhadores e pensão a seus dependentes em caso de morte do segurado, além de assistência médica e diminuição do custo de medicamentos. Eu até esqueci de passar o slide aqui, né, a Constituição de 1891, e aqui o então deputado Eloy Chaves. Então é importante guardar, a Lei Eloy Chaves não foi a primeira, mas ela foi a mais importante, por isso que ela é o marco inicial da Seguridade Social enquanto previdência social no Brasil, dentro da categoria Previdência Social no Brasil. Porém, o regime das caixas era pouco abrangente e como era estabelecido pela própria empresa, sem a participação do Estado, então o Estado não participava, apenas as empresas, né, e os contribuintes. O número de contribuintes muitas vezes não era suficiente para formar o quê? Um monte mor capaz depois de prover, de criar o benefício. Antes mesmo da Lei Eloy Chaves, já existia um outro decreto, sob o número 9.284, de 30 de dezembro de 1911, que instituiu a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários da Casa da Moeda, abrangendo, portanto, os então funcionários públicos daquele órgão. Reparem, sempre normas criando fundos para determinadas categorias, ou caixas de pensões para determinadas categorias. Mas é importante frisar que a Lei Eloy Chaves criou, de fato, a trabalhadores vinculados a empresas privadas e que se parecem muito com as entidades fechadas de previdência complementar ou fundos de pensão, já que se constituíam por empresas.
né? Então se parece muito com a previdência complementar dos dias de hoje. E não se alcançava, na verdade, mesmo com a lei Eloy Chaves, não se alcançava um número mínimo de filiados com capacidade contributiva para garantir o pagamento dos benefícios a longo prazo. Então, a lei ela era boa. O que não se tinha, na verdade, era a capacidade contributiva, pessoas, filiados, né, o número de filiados para que houvesse a capacidade contributiva e formar um monte que depois seria objeto de benefício. De qualquer maneira, a Eloy Chaves, ou a lei Eloy Chaves, acolheu dois princípios universais dos sistemas previdenciários conforme hoje nós os conhecemos, o caráter contributivo e o limite de idade, embora vinculado a um tempo de serviço. O modelo previsto pela lei Eloy Chaves, é bom a gente também ressaltar, possui muita semelhança com o modelo alemão de 1883, desse carinha aqui, né? O Otto von Bismarck, ou o modelo bismarckiano alemão, já que se identificam aí três características fundamentais. Quem quiser saber mais sobre o modelo bismarckiano, dá uma olhadinha no card aqui em cima que eu falo sobre a história da Seguridade Social no mundo. Então, quais eram essas três características fundamentais? A primeira, a obrigatoriedade de participação dos trabalhadores no sistema, sem a qual não seria atingido o objetivo para o qual foi criado. Pois se fosse algo facultativo, teria aí uma espécie de seguro privado. Então essa é uma característica que existe até hoje, a obrigatoriedade na participação contributiva. A segunda característica foi a contribuição para o sistema, devida pelo trabalhador, bem como pelo empregador, ficando aí o Estado como responsável pela regulamentação e supervisão do sistema. Era o Estado quem iria gerenciar as contribuições, tanto do empregador quanto do trabalhador. E a terceira característica, por fim, é que a lei definia um rol de prestações visando proteger o trabalhador em situações de incapacidade temporária ou em caso de morte do mesmo, assegurando a sua subsistência ou de seus dependentes. Então, a lei Eloy Chaves ela trouxe aí dois princípios ou duas características, né, da atual Seguridade Social, a Previdência Social e a Assistência Social. Após a lei Eloy Chaves, criaram-se outras caixas em empresas de diversos ramos da atividade econômica. Por exemplo, a Lei nº 5.109, de 1926, disciplinou a extensão das caixas de assistência aos trabalhadores portuários e marítimos. A Lei nº 5.485, de 1928, estendeu as caixas aos trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos. Outro decreto presidencial, sob o número 5.128, de 31 de dezembro de 1926, criou o Instituto da Previdência dos Funcionários Públicos da União. Então aqui, gente, nós temos o quê? O germe da Previdência dos servidores públicos. Prosseguindo, em 1930, Getúlio Vargas edita o decreto número 19.433, criando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E uma das suas atribuições era orientar e supervisionar a Previdência Social. Porém, a primeira crise do sistema previdenciário ocorreria justamente nessa época. Diante de denúncias de fraudes e corrupção, sim, já existia naquela época, o governo de Getúlio Vargas suspendeu, por meio do decreto 19.540, de 17 de dezembro de 1930, pelo prazo de 6 meses, a concessão de qualquer aposentadoria. Isso fez com que Getúlio Vargas ordenasse um verdadeiro pente fino, uma revisão geral nos benefícios até ali concedidos, pois muitos deles tinham indícios de irregularidades. E aí, né, gente, a gente já percebe que corrupção, desvios e fraudes não são novidades no Brasil de hoje, ou pelo menos do Brasil de hoje. Bom, então foram surgindo os primeiros institutos de aposentadoria e pensões, como a dos trabalhadores marítimos, o Instituto dos Comerciários, dos Bancários e dos Empregados em Trabalhos de Carga. Repare mais uma vez, cada vez que surge um instituto, é um instituto relacionado a uma determinada categoria. Haverá um momento em que todas essas categorias vão ser fundidas, todos esses institutos vão ser centralizados
quando a gente chegar no nosso querido INSS. As normas indicam uma tendência existente desde o Império, segundo a qual a extensão de benefícios no Brasil parte sempre de uma categoria para a coletividade. Repare, é sempre de uma categoria de trabalhadores e depois se espalha para o coletivo. Essa ideia vai se disseminando. E se inicia no serviço público para depois se estender aos trabalhadores da iniciativa privada. E foi o caso aqui do Instituto, da criação do Instituto da Previdência dos Funcionários Públicos da União, lá em 1926. A primeira instituição brasileira de previdência social de âmbito nacional, com base na atividade econômica, foi o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, o IAPM, criado em 1933 pelo Decreto 22.872, de 29 de junho daquele ano. Preciso decorar decreto? Não, mas eu preciso pelo menos lembrar que havia esse instituto. Depois disso vieram o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, o IAPC, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, o IAPB, em 1934, o IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, que surge em 1936, o IPASE, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, e o IAPTC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, ambos em 1938. Reparem mais uma vez, são sempre categorias que vão partindo aí para a coletividade. Aqui eu trouxe para vocês, né, uma imagem de uma filiação ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, lá em junho de 1933. A primeira instituição brasileira de previdência social de âmbito nacional, com base na atividade econômica, foi o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, IAPM, criada em 1933, pelo Decreto 22.872, de 29 de junho daquele ano. E depois disso vieram os institutos, né, o IAPC, IAPB, o IAP, o IPASE, o IAPTC. Gente, é muita sigla, mas faz um esforço pelo menos para você tentar memorizar algumas delas. Às vezes elas caem em provas de concursos, tá bom? Bom, no âmbito constitucional, a Constituição de 1934, já que nós estamos falando da década de 30, ela foi a primeira a estabelecer em texto constitucional a forma tripartite de custeio, ou seja, uma contribuição dos trabalhadores, uma contribuição dos empregadores e uma contribuição do poder público. A Constituição de 1937 não trouxe evoluções nesse sentido, apenas tendo por particularidade a utilização pela primeira vez da expressão seguro social. Quem vai trazer inovações aí é a de 1946. Por outro lado, os funcionários federais civis, que, assim como os militares, eram amparados de maneira pouco organizada antes de 1930, passaram a contar em 1938 com os benefícios de que já gozavam outras categorias profissionais. No dia 23 de fevereiro deste mesmo ano, 1938, foi criado o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado. Olha só, Servidores do Estado, o IPASE, que só entrou realmente em funcionamento em 12 de dezembro de 1940, quando foi definida a sua estrutura. A regulamentação da aposentadoria dos então chamados funcionários públicos se deu pelo Decreto-Lei número 1713, de 28 de outubro de 1939. Em matéria de assistência social, foi criada a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, em 1942, por meio do Decreto-Lei 4.890, de 42, e que hoje já está extinta. Ela tinha como objetivo amparar os idosos e também gestantes. Em 1945, o Decreto-Lei 7.526 previa o estabelecimento de um verdadeiro sistema de previdência social, com a tentativa aí de uniformização das normas a respeito dos benefícios e serviços devidos por cada instituto de classe, deixando evidente uma nítida influência das diretrizes dos modelos propostos por Beveridge, na Inglaterra. Depois dá uma olhadinha no card aqui em cima para saber quem foi esse cara lá na Inglaterra, que
teve influência sobre a Seguridade Social no mundo. Porém, esse decreto ele não foi eficaz por ausência de regulamentação, já que a lei infraconstitucional deveria ter normatizado a organização e funcionamento do que seria o Instituto dos Serviços Sociais do Brasil, uma instituição que jamais chegou a existir. Mas houve pelo menos a tentativa de uniformização do Instituto. A Constituição de 1946, ela previa normas sobre previdência no capítulo que versava sobre direitos sociais. Então nós temos uma Constituição que já previa direitos sociais. E ela obrigava, ou pelo menos o dispositivo obrigava, a partir de então, o empregador a manter seguro de acidentes de trabalho. Foi a primeira tentativa de sistematização constitucional de normas de âmbito social elencadas no artigo 157 do texto. A expressão previdência social foi empregada pela primeira vez nesta Constituição brasileira. Em 1949, o Poder Executivo editou o Regulamento Geral das Caixas de Aposentadorias e Pensões por meio do Decreto 26.778, de 14 de junho de 1949, padronizando a concessão de benefícios, já que cada caixa tinha suas regras próprias. Em 1953, ocorre a fusão de todas as caixas remanescentes por meio do Decreto 34.586, de 12 de novembro de 1953, surgindo a Caixa Nacional, que no ano de 1960 foi transformada em Instituto pela Lei Orgânica da Previdência Social. Enquanto evoluíam as regras envolvendo a previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, criado pela Lei nº 1711 de 1952, regulava em separado o direito à aposentadoria dos ocupantes de cargos públicos federais e o Instituto da Pensão por Morte a seus dependentes, um direito que se manteve vigente até 1990. Ainda em 1953, o profissional liberal de qualquer categoria foi autorizado pelo Decreto número 32.667 a se inscrever na condição de segurado na categoria de trabalhador autônomo. Já em 1960, foi criado o Ministério do Trabalho e Previdência Social e promulgada a Lei 3.807, denominada Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, cujo projeto tramitava desde 1947. Esta lei não unificou os organismos existentes, mas criou normas uniformes para o amparo a segurados e dependentes dos vários institutos já existentes. Por meio da LOPS, se estabeleceu um único plano de benefícios amplo e avançado para aquele momento. Porém, continuavam excluídos da Previdência os trabalhadores rurais e os domésticos. Guarda isso. Trabalhador rural e doméstico ficaram por muito tempo excluídos de qualquer tipo de previdência ou mesmo seguridade social. Em 1963, a Lei 4.296, de 3 de outubro, criou o salário família, destinado aos segurados que tivessem filhos menores. No mesmo ano, foi criado o 13º salário e, no campo previdenciário, pela Lei 4.281, de 8 de novembro daquele ano, o abono anual, que existe até hoje. Também, no ano de 1963, se inicia, aí sim, a proteção do trabalhador rural com a criação do Fundo Rural. Grifa essa informação. 1963 é criado o Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, por meio da Lei 4.214 de 1963, que é o marco inaugural de proteção ao trabalhador rural no Brasil. Apenas em 1967 foram unificados os IAPs, com o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, criado pelo Decreto-Lei nº 72, de 21 de novembro de 1966. A Constituição de 1967 estabeleceu a criação do seguro-desemprego, que até então não existia, regulamentado com o nome de auxílio-desemprego, mas só ficou mesmo na Constituição, ele não entrou em vigor na forma de lei complementar. A Emenda Constitucional número 1 de 69 não inovou em matéria previdenciária.
Ainda em 67, o seguro de acidentes de trabalho foi incorporado à Previdência Social pela Lei 5.316, de 14 de setembro daquele ano, embora a sua disciplina legal não estivesse incluída no mesmo diploma que os demais benefícios. Assim, deixava de ser realizado com instituições privadas para ser feito exclusivamente por meio de contribuições vertidas ao Caixa Único do Regime Geral Previdenciário. Os trabalhadores rurais passaram a ser segurados da Previdência Social a partir da edição da Lei Complementar número 11 de 1971, por meio da criação do Pró-Rural. Importante guardar isso, gente. O FUNRural foi o primeiro instituto a proteger os trabalhadores rurais, certo? Que até então eram desamparados. Mas o Pró-Rural, que foi criado pela Lei Complementar número 11 de 1971, é que colocou os trabalhadores rurais dentro do sistema de segurados da Previdência Social. Ok? Os empregados domésticos, eles ganham uma proteção pela Previdência Social por meio da Lei número 5.859 de 1972. Assim, a Previdência Social brasileira passou a abranger dois imensos contingentes de indivíduos que, embora exercessem atividade laboral, ficavam à margem do sistema. Mas já foi, pelo menos, o início de muitas conquistas. A última lei específica sobre acidentes de trabalho foi a Lei 6.367, de 1976. Em 1977, foi promulgada a Lei 6.435, que regulou a possibilidade de criação de institutos de previdência complementar, matéria regulamentada pelos decretos 81.240, de 78, e 81.402, também de 1978, quanto às entidades de caráter fechado e aberto, respectivamente. No mesmo ano, a Lei 6.439, de 1977, trouxe novas transformações ao modelo previdenciário, desta vez quanto a seu aspecto organizacional. Aí foi criado o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que teria as atribuições distribuídas entre várias autarquias. Então, começa o germe do INSS. Foram criados o IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, que tinha o objetivo de arrecadar e fiscalizar as contribuições, e o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, para atendimentos dos segurados e dependentes na área da saúde, mantendo-se o INPS para pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários. A LBA, que existia para o atendimento a idosos e gestantes carentes, também ainda existia, a FUNABEM, para atendimento a menores carentes, a SEMI, para a fabricação de medicamentos a baixo custo, e a DataPrev, para o controle dos dados do sistema, todos fazendo parte do SIMPAS. Então a gente percebe aqui uma tentativa de unificação dos vários sistemas que já existiam relativos à previdência social, seguridade e previdência social. Até então, se mantinha à margem do sistema o chamado IPASE, que abrangia os servidores públicos estatutários da União, pagando pensão por morte aos dependentes desses servidores. A extinção do IPASE, contudo, não significou a uniformização da proteção previdenciária entre trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Estes permaneceram regidos por normas específicas, como a Lei 1711, de 1952, aquele famoso Estatuto dos Funcionários Civis da União. A Emenda Constitucional número 18, de junho de 1981, dispôs sobre o direito à aposentadoria com proventos integrais dos docentes, contando exclusivamente tempo de efetivos exercício em funções de magistério após 30 anos de serviço para os professores e 25 anos de serviço para as professoras. Em 1984, a última consolidação das leis da Previdência Social, a CLPS, reuniu toda a matéria de custeio e prestações previdenciárias, mais as decorrentes de acidentes do trabalho. Então, essa legislação aqui, na verdade, essa foi uma compilação de toda a legislação previdenciária existente no Brasil até aquela data.
O benefício do seguro-desemprego, aquele que eu falei que estava previsto lá no artigo 165, inciso 16 da Constituição de 1967, que ainda estava em vigor, pois ainda era o tempo da ditadura, foi criado pelo Decreto-Lei número 2.284 de 1986, para os casos de desemprego involuntário, garantindo um abono temporário. Finalmente, só para fechar essa primeira parte da evolução histórica da Seguridade Social no Brasil, é importante salientar que o objetivo do SIMPAS era a integração das atividades da Previdência, assistência social e médica, leia-se saúde, né? O que só vai ocorrer a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, com a criação do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. No Brasil, até 1988, o sistema de proteção social seguia o modelo de seguro social contributivo compulsório, abrangendo o trabalho formal, mas excluindo a grande parcela de trabalhadores informais existentes no país. Além disso, é importante comentar que o sistema de proteção social brasileiro ele é uma mescla do modelo bismarckiano com o modelo beveridiano, aqueles dois modelos que eu falei na aula sobre evolução histórica no mundo da Seguridade Social. Vou deixar os cards aqui novamente. Então, nós temos aí um modelo misto. Então, perceba, no Brasil até 1988, o sistema de proteção social seguia o modelo de seguro social contributivo compulsório, abrangendo o trabalho formal, mas excluindo grande parcela de trabalhadores informais existentes no país. Além disso, é importante comentar que o sistema de proteção social brasileiro é uma mescla do modelo bismarckiano com o modelo beveridiano, principalmente no que se refere à previdência social. Eu vou deixar aqui mais uma vez os cards para você encontrar e assistir a essa aula que eu falo sobre a evolução da Seguridade Social no mundo. E se você gostou dessa aula, deixa seu joinha, eu peço a você, deixa seu joinha, vale um cliquezinho aí, um gostei, ativa o sininho e até a próxima aula. Assim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um rol das principais leis, a gente falou sobre muita legislação, e dos principais institutos que você deve guardar para a sua prova. Não deve decorar, você deve guardar, tá bom? Falou, gente. Obrigado. Até a próxima aula. Tchau.